Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje para falar do texto dissertativo argumentativo. E é importante demais que nós saibamos que essa tipologia textual, ela vem nortear, né, vários gêneros textuais. E nos textos dissertativos argumentativos, nós vamos dar enfoque à estrutura das redações escolares, das redações que caem nos vestibulares ou em algum tipo de concurso. E também auxiliar, né, no sentido das produções textuais, usando a tipologia dissertativa argumentativa. E para começar, é importante nós sabermos que dentro desses tipos de texto, dessas tipologias, é necessário analisar a persuasão. A persuasão não é uma tipologia textual, mas é uma técnica que se trabalha dentro da construção desses textos. E não é só os textos dissertativos argumentativos de artigo de opinião ou cartas ou redações escolares, mas a persuasão ela está dentro de muitos outros gêneros, inclusive da propaganda. Com a função apelativa, o autor do texto ele tem o objetivo de influenciar comportamentos. Então, com esse objetivo de convencer, né, de influenciar comportamentos nas propagandas com a função apelativa, por exemplo, ela influencia o leitor a ter determinados comportamentos. Leitor ouvinte. Então, nós temos aqui, dentro dessa persuasão, não falando que das propagandas em si, mas dentro do texto dissertativo argumentativo, um dos seus objetivos é convencer o leitor do seu posicionamento, convencer o leitor de que o seu posicionamento está correto, de que realmente você é conhecedor do assunto que está em questão. Então, dentro do conteúdo persuasão no texto dissertativo argumentativo, nós vamos fazer algumas discussões básicas. Um deles é compreender que o texto dissertativo argumentativo ela tem esse enfoque persuasivo de influenciar o seu pensamento e influenciar as ideias dos outros também. Isso acontece nas cartas de solicitação, carta de reclamação, e aí nos artigos, por exemplo, a persuasão, como está dizendo, é o trazer o outro, né, para o nosso lado. É o processo de convencimento. E os artigos e os textos dissertativos, ele tem esse objetivo de convencer alguém, né, das suas ideias. Ele deve ser claro, ter riquezas lexicais, podendo tratar qualquer tema ou assunto. E dentro dessa objeção estão os critérios persuasivos. E a gente vai vendo aqui, aos poucos, né, a necessidade das produções. Então, dentro das cartas de solicitação, onde o autor, ele, além dos critérios de introdução, que são apresentações, saudações, tem o conteúdo básico da carta, é a forma como ele vai usar, né, persuadir o outro a atender, né, o seu pedido solicitado. E esse atender, ele é importante demais que eu saiba. Aliás, é importante demais que eu tenha elementos concretos verdadeiros que comprovam para o outro, para que despertem nele a necessidade da minha compreensão. Está também nas cartas de reclamações esse mesmo critério. E nos textos publicitários, como eu já mencionei, eles têm esse objetivo de convencer o outro e dentro da própria estrutura os elementos persuasivos. Os artigos de opinião, eles são bem parecidos, né, com o artigo, com o texto dissertativo argumentativo. Ambos, né, fazem uma exposição. A diferença entre eles é que o artigo de opinião ele não tem o objetivo de convencer ninguém, mas ele tem o direito de usar a persuasão para levar o outro a saber que ele realmente sabe daquilo que ele está falando. Então, aí nós temos, né, os debates também, são textos repletos de persuasão, que tem o objetivo de influenciar o outro a aderir ao seu entendimento.
mas o nosso enfoque geral do nosso entendimento está nos textos dissertativos argumentativos. Nos textos dissertativos argumentativos, existe tanto o expositivo quanto o argumentativo, né, nos textos dissertativos. E dentro do texto dissertativo argumentativo, o objetivo é argumentar, né, para que o outro acredite em nós. Quando você vai pensar numa redação, tem vários critérios que é importante observar. Primeiro, eu tenho que ter conhecimento de mundo para saber realmente o assunto do qual eu estou falando. Segundo, eu tenho que ter conhecimentos linguísticos para, na hora da produção, eu produzir um texto coerente e coeso, né, com todos os requisitos e evitar substituição, usar o paralelismo sintático, semântico dentro do meu próprio texto. E um outro fator importante é ter, dentro do meu texto, usar os fatores da textualidade, que nós já estudamos também. Então, o que é argumentar, né? O que é produzir um texto dissertativo argumentativo? Que para muita gente parece algo extraordinário, algo muito difícil de ser feito. E a gente, aos poucos, quando nós damos opinião a respeito de determinado assunto e nós embasamos nossos conhecimentos, aos poucos nós estamos produzindo textos dissertativos. Então, o que é argumentar? São justificativas, provas, evidência daquela opinião que precisamos dar. Gosto sempre de dizer que quando nós vamos produzir um texto dissertativo argumentativo, esses argumentos eles têm que aparecer logo na introdução. Na minha introdução, quando eu faço uma definição do meu tema do qual eu estou falando, e eu apresento, né, a minha tese em relação a esse tema, o objetivo central é argumentar algo que defenda a minha tese. Que realmente a minha tese é verdadeira. Quando eu afirmo algo com a minha tese, meu objetivo é apresentar argumentos que me fundamentam. Não adianta eu dizer que determinado assunto é dessa forma se eu não tenho algo que fundamenta. Não adianta eu dizer, por exemplo, que o caso do aquecimento global, ele realmente vai está acontecendo de forma extrema, que a população vai entrar em declínio se ela não se preocupar com o agora, porque vai levar às gerações futuras, porque isso não é óbvio, né? É algo que eu tenho que ter realmente conhecimento sobre isso. Quando eu digo isso, que o aquecimento global vai levar a população em declínio, porque as pessoas não estão preocupadas com as ações deles de agora, vão afetar o futuro. Quando eu faço esse tipo de afirmação, eu necessito de argumentos que comprovam aquilo que eu estou dizendo. Então, isso é justificar. Eu estou justificando a minha opinião. Aí, dentro da minha justificativa, é interessante que eu apresente provas, que eu apresente evidências daquela minha opinião que eu estou dando. Apresentar esses argumentos é despertar, né, no interlocutor algum tipo de empatia. Quando eu estou produzindo um texto, eu preciso ser tão persuasivo no meu texto que eu vou ter que começar ele de uma certa maneira que vai influenciar o outro a ter empatia por aquilo que eu estou dizendo. Não é só produzir um texto e levar ele e eu achar que eu entendi da minha maneira, mas eu tenho que me preocupar com o outro, né? Eu tenho que me preocupar com o que o outro vai entender do meu texto. O texto dissertativo argumentativo ele tem esse objetivo de estar muito mais preocupado com o que o outro entenda do que você está dizendo, do que você mesmo entender. Primeiro, minto, né? Volta aqui atrás, perdão. Você tem que entender, mas a sua preocupação maior é no que o outro entenda, perdão. Então, dissertar dentro dos textos dissertativos e ao usar os argumentos persuasivos, você tem que usar as emoções na hora de produzir, para alcançar no seu público ou na pessoa que vai ler, né? Para ele se conectar com quem está lendo o seu texto.
Isso é feito lá nas propagandas, por exemplo. As propagandas, elas te influenciam de forma negativa, lógico, que você passa a ouvir dizer que você só é alguma coisa se você tiver objeto tal. E ela nos influencia de alguma forma. E o dissertativo, ele tem esse objetivo de influenciar o leitor a ter determinado comportamento. Então, persuasão é persuadir, é convencer alguém. Aí nós temos aqui, né? Na hora de produzir os textos, de iniciar uma dissertação argumentativa, é importante que nós começamos, porque tem muita gente que tem dúvida do que começar, como fazer. Então, nós temos, né, podemos fazer uma pergunta retórica. Nessas perguntas retóricas, o meu objetivo é provocar uma reflexão no leitor sobre o que está sendo discutido, mas não a fim de que ele tire as suas próprias conclusões sem resposta imediata. Eu vou apresentar as minhas conclusões no decorrer do texto. Aí tem aqui alguns exemplos, o tempo não sei se vai dar, mas diante das recentes notícias, nossa veiculação de notícias falsas como recursos em campanhas presidenciais, surge a seguinte questão: como os brasileiros podem enfrentar a manipulação nas redes sociais e exercer o voto de modo consciente? Aqui ele faz uma pergunta para levar o leitor a uma reflexão. E aí o leitor, já mesmo tendo as suas concepções, mas ele vai buscar ao longo do texto a resposta. E a resposta precisa ser dada. Outro fator interessante aqui na hora de começar o texto, a introdução, é o fator histórico. Então, nesse fator histórico, é importante fazer uma alusão a um fato histórico e trazer para o seu texto, um acontecimento ocorrido em um determinado período histórico. Aqui eu tenho um exemplo, né? Principalmente na década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Já no século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes migratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. Aqui daquela redação lá que falava da questão da imigração. Aí ele fez uma questão histórica, né? Apontou um fator histórico e vai decorrentemente apresentando para poder chegar na ideia principal da sua tese. E a gente pode também iniciar uma texto dissertativo argumentativo com dados estatísticos. Então, deve ser dados reais, né, para não dar credibilidade, para dar credibilidade ao texto. A fonte deve ser confiável e de conhecimento público. Então, os dados estatísticos ele podem servir para ilustrar o que foi afirmado anteriormente. Então, apontar dados estatísticos, eu preciso ter conhecimento realmente desses dados. Lógico que eu não vou ter acesso à pesquisa, mas que eu tenha conhecimento desses dados e o quanto eles são importantes para fundamentar a minha tese. O quarto ponto é testemunho de autoridade. É uma afirmação feita por alguém, né, de autoridade do assunto, para ocorrer uma forma de citação direta ou paráfrase. Tem um exemplo aqui: Marx considera que a religião é uma forma de alienação. Nela verifica-se a fratura entre o mundo concreto e o mundo ideal, entre o mundo em que o homem vive e o mundo em que ele desejaria viver. Frase de Karl Marx. E o nome do título ainda, que a religião é o ópio do povo. Então, aqui ele coloca um comentário, em cima cita, mas aí ele coloca, esse aqui, né, ele afirma porque a pessoa é a autoridade do assunto. E por último, nós temos contra-argumentação, que o autor precisa antecipar suas objeções do seu ponto de vista, os seus argumentos já refutados no decorrer do texto, evitando que haja contraposição por parte do leitor. Então, nós temos um exemplo aqui, né, prender estelionatário e pedófilo não acaba com o estelionato e a pedofilia, mas haveria muito mais se não fossem proibidos. As leis e as proibições não eliminam totalmente os crimes, mas diminuem sua incidência e os números de vítimas. Os países que jogam duro as drogas foram os que mais reduziram o número de dependentes e a violência.
assim na China, a Cuba, os Estados Unidos, a Suécia. Nenhum país no mundo liberou o tráfico. Aqui eu percebo que ele afirma, né? Ele faz uma contra-argumentação já antes.